37. Equilate Player of the Academy Capítulo 90. Arden, a renomada Casa da Esgrima. 2. Autor: salvar pessoas. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. A família mais influente do sul era a do Narev, enquanto a mais representativa do leste era Arden, sem dúvida. Eles eram os guardiões do Extremo Oriente. No oeste do reino Elhat ficavam os Shirun e Zeon, as duas capelas sagradas de duas religiões, enquanto o sul tinha terras férteis, bem como uma rota comercial com o arquipélago abaixo. Por outro lado, o leste e o norte eram causa de angústia para o reino, mas eram terras que precisavam ser protegidas. Ao norte ficava o Reino do Norte, a união de bárbaros e demônios malignos. O leste tinha fronteiras próximas com o Império Pagão, mas o maior problema era a horda interminável de bestas demoníacas que tendiam a vir das terras áridas do Extremo Oriente. O norte e o leste do reino nunca foram pacíficos desde o estabelecimento do reino. Nenhuma única vez. E se os cidadãos do reino fossem questionados sobre por que isso era possível, todos gritariam o nome da família Arden. O capitão Lunia voltou. Os portões da frente da família principal se abriram junto com um rugido sonoro enquanto centenas de discípulos de Arden nos davam as boas-vindas. Bem-vindo, capitão. Bem-vindo de volta, capitão. Ver centenas de pessoas curvando as costas ao mesmo tempo era uma visão impressionante que você nem veria em filmes. Embora eu tenha dito centenas, isso foi apenas quando contei os que usavam uniformes pretos. Havia trabalhadores consertando os prédios e telhados, além de empregados domésticos, o que somava um número incrivelmente grande. Quem falou com Luni antes de qualquer outra pessoa foi um velho que parecia um mordomo. Apesar do corpo esguio, ele definitivamente não era uma pessoa normal, o que podia ser comprovado pela espada de guerra chinesa pendurada em sua cintura. Capitã Lunia, obrigada pelo seu trabalho na caça às feras demoníacas. Como estão os outros grupos? Todos os grupos retornaram, exceto os grupos 13 e 19. Envie um falcão mensageiro e veja o que está acontecendo. Tenha grupos com menos baixas em prontidão. Sim, capitão. O velho espadachim, vestido com roupas de mordomo, virou-se para nós. Para ser exato, ele estava olhando para Alicia, que estava parada bem ao meu lado, mas Luni abriu a boca antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Eles são amigos dela. Leve-os para um lugar onde possam ficar. Entendido. Alicia, você vem comigo. Certo. Com uma expressão intimidada no rosto, Alicia seguiu a senhorita Lunia, que ainda exalava uma aura fria. Yuel pareceu incomodada com aquela visão e perguntou depois de puxar minhas mangas. Para onde Alicia está indo? Esta é a casa dela, então ela provavelmente tem seu próprio quarto. Eu vejo. Prezados convidados, por favor, sigam-me. Seguimos o mordomo até os quartos de hóspedes e desempacotamos nossos pertences nos quartos designados. 2 horas depois, eu estava descansando no quarto indicado quando o mesmo mordomo veio me procurar. Senhor Corin Locke, a capitã Luni está procurando por você. Certo, eu estava esperando. Houve uma conversa sobre casamento, e havia muitas coisas que eu queria perguntar a ela. Este é o edifício do capitão Lunia. Sua casa era tão tranquila e rígida quanto ela, mas o jardim, os lagos e as obras de arte antigas que decoravam o corredor indicavam a posição que ela ocupava na família Arden. Ela era uma das candidatas à sucessora. Se Alicia não estivesse lá. Não, mesmo com Alicia lá, Lunia já estava praticamente definida como a futura chefe da família. Você está aqui. Lunia estava firme e atrás dela estava sua casa, que pareceria um palácio nos dramas históricos coreanos. Como sempre, ela era uma pessoa muito íntegra. Seus longos cabelos caíam em linha reta, como se estivessem sustentados por armações de metal, e, apesar das linhas abundantes de seu corpo, que não podiam ser escondidas por um uniforme militar, ela ainda lembrava aos outros mais um grande general governando o mundo do que uma dama delicada. Por que não nos sentamos? Claro. Sentei-me em uma almofada em frente a uma pequena mesa e ela também, antes de pegar um bule de chá e despejar seu conteúdo na xícara preparada. Então, ouvi dizer que você tem quase 18 anos. Tenho a mesma idade que sua irmã. Vou perguntar, só por precaução. Você é casado? Claro que não. Eu vejo. Pegando sua própria xícara, ela tomou seu chá. Era um conjunto de movimentos tão simples, mas mesmo assim, sem qualquer ruído. Se você ainda não tem um parceiro, o que acha de se casar comigo? Você está falando sério? Eu pareço alguém que fala mentiras?
Ela não era. Eu conhecia essa pessoa há mais de 3 anos e nunca vi contar nem a menor das mentiras. Objetivamente falando, você é uma semente magnífica. Seu talento marcial, assim como sua dedicação, são excepcionais. E seu rosto, bem, eu diria que não é ruim para os meus padrões. Eu não sabia que você se importava com a aparência também. Eu também sou mulher. É claro que eu me interessaria pelo rosto do meu cônjuge que me abraçasse à noite. Você por acaso tem disfunção sexual? Isso seria um pouco problemático. Por favor. Nona. Você não está sendo direta demais? Qual é exatamente a sua intenção? Se de repente você está pedindo alguém em casamento, deveria pelo menos me explicar o motivo. Eu pensei que garotos da sua idade fossem tão saudáveis que pensassem em casamento só de tocar as mãos. Se uma mulher do meu nível pedir sua mão em casamento, acredito que seria normal aceitar na hora. A maioria dos adolescentes são estúpidos, mas não são estúpidos o suficiente para decidir sobre casamento assim de repente. Realmente. Na maior parte. Bem, Luni era realmente uma beldade. Seu corpo lembrava de uma modelo de primeira linha, e as curvas femininas abundantes a tornavam ao mesmo tempo elegante e bonita. No entanto, isso era diferente. Casar-se com alguém da família como genro era uma história totalmente diferente. Você ouviu falar que Alicia se tornou a capitã do 5º Esquadrão da Espada? Sim, eu fiz. Isso estava no jornal que li antes de embarcar na Serpente. Nem Alicia sabia sobre sua própria promoção, mas ela teve que se tornar uma porque foi declarada pessoalmente pelo Imperador da Espada, o antigo chefe da família, que ainda tinha uma posição absoluta na família Arden. Aquele velho senil apareceu de repente e declarou que Alicia seria a capitã do 5º Esquadrão da Espada. Depois de ouvir isso, tive uma ideia aproximada da situação. Bem, era só uma questão de tempo depois de me derrotar no desafio da espada. Eu ia fazê-la passar por um procedimento e deixá-la assumir o 2º ou 3º Esquadrão da Espada, mas... Foi um momento infeliz. Garrand, o Imperador da Espada, que vivia sozinho, isolado, longe de outras pessoas, apareceu de repente e nomeou Alicia como capitã do 5º Esquadrão da Espada. E isso aconteceu quando havia um repórter na família Arden. Mas como Alicia se tornando capitã está relacionada ao seu pedido de casamento. O velho foi embora imediatamente depois de dizer isso, então meus apoiadores começaram a se preocupar. Tenho certeza de que você entenderia, já que fui eu quem deu conselhos a Alicia e bolou aquele plano atrevido. Eu tinha uma ideia aproximada do que estava acontecendo. Antes, a posição de Lunia na família Arden era incomparável. Embora Lunia e Alicia fossem candidatas à sucessão, Alicia estava longe de seu nível, tanto em legitimidade quanto em habilidade. Entretanto, a posição social de Lunia deve ter começado a balançar após sua derrota, porque ela, a alfa de seu grupo, havia perdido e não estava mais em vantagem em termos de habilidade. Casamento político. É isso? Exatamente. Atualmente, há muitas conversas e propostas em andamento com as famílias ricas do leste e espadachins famosos. Recuperar a posição anterior com um casamento político. É definitivamente um movimento político forte. No entanto, não gosto disso. Sou boa demais para ser tratada como um item no mercado de casamento. É por isso que você quer fingir um casamento comigo? Isso é exatamente correto. Eu entendi o que estava acontecendo, mas ainda havia uma questão não resolvida em minha mente. Mas quem ousaria forçar você, Lunia Arden, a se casar com alguém? Como poderia haver alguém capaz de coagir Lunia Arden, aquela que desafia os céus, a ter um casamento político? Minha mãe. Ah! Embora existisse o ditado que diz que nenhum pai no mundo poderia conquistar seus filhos, o oposto também era o mesmo. Alicia foi invadida por visitantes logo após desempacotar seus pertences em seu quarto. Senhorita Alicia. Eu sou blá 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 e administro um dojo na vila sob a montanha octogonal. Senhorita. A senhora se lembra de mim? Eu a vi quando você era bem novinha. Você cresceu tanto. Era a primeira vez que ela via todos os rostos e também não estava familiarizada com as expressões em seus rostos. Alicia era o resultado e a prova de um caso ilícito que nem sequer era com uma concubina. Por isso, sua presença quase nunca era reconhecida na família Arden. A atmosfera mudou desde o desafio da espada com a Lunia, e mesmo nas férias de verão, ela viu algumas pessoas ansiosas, mas não a esse ponto. Quanto ao motivo de serem tão explícitos em sua abordagem, ela só conseguia pensar em um motivo. Provavelmente é por causa do avô.
Ele era como o imperador da casa dos Arden. O imperador da espada Garrand. Foi a pedido repentino dele que ela foi nomeada capitã do 5º Esquadrão da Espada. O que ele está pensando? Era assim desde o passado. Garrand ignorou todas as objeções e forçou Alicia a se tornar candidata à sucessão. Foi a partir daquele dia que ela, o incômodo da família, se tornou ainda mais um incômodo, ignorado e desconsiderado. Senhorita. Esta é uma espada que fizemos em nossa ferraria, Bach. Foi então que alguém entrou no quarto dela depois de abrir a porta. Ela era uma bela dama com cabelos negros e um par de olhos penetrantes que lembravam obsidiana, que emitiam uma aura semelhante à de Lunia. Senhora Sophia. Sophia lançou um olhar furioso para os mercadores e instrutores de dojo que visitavam Alicia. Ela, a mãe consanguínea de Lunia Arden, era a esposa legítima da atual chefe da família, Jade Arden. Você tem mais algum assunto para tratar? Não, não fazemos isso. Após receberem um olhar furioso dela, os convidados indesejados saíram às pressas da sala. Em pouco tempo, restavam apenas Alicia e Sophia. Mãe. Certo. Já faz um tempo. Seus olhos escuros se voltaram para Alicia e ela falou com uma voz tão apática quanto seus olhos. Desde o passado, Alicia não conseguia evitar se encolher tremendamente ao ser alvo de seu olhar. Tenho certeza de que você já ouviu. Papai o nomeou capitão do 5º Esquadrão de Espadas. Sim. Mas as ordens do meu pai são absolutas em Arden. Elas não serão revogadas por algo tão trivial quanto a sua opinião. Não havia nenhum indício de condenação ou crítica em sua voz. Sophia simplesmente expôs os fatos com uma voz serena. Como capitão do 5º Esquadrão da Espada, você se esforçará pela glória da família e pela proteção da humanidade. Depois de dizer isso, ela baixou uma espada. Tilintar. Era uma grande espada de um único gume, tão longa que era apenas um pouco menor que a própria Alicia. Esta é a espada do comandante, o símbolo de um capitão. Escolha os membros da casa à vontade, comande-os e destaque-se durante a sua estadia. Ok, Alicia não refutou. Ou melhor, não conseguiu. A atitude de obediência e submissão que lhe foi incutida desde a infância sempre esteve presente. Apesar de saber que essas pessoas nunca aceitariam até o fim, ela ainda os obedeceu. Alicia saiu cambaleando do quarto. Ficar em seu quarto só faria conhecer mais pessoas indesejadas, e ela pensou que treinar com Corin seria uma opção melhor. Saindo do prédio, ela estava indo para os quartos de hóspedes quando uma voz familiar ecoou de algum lugar próximo. Ótimo. Aguardo uma resposta positiva sua, então. Bem, claro. Acho que não é algo ruim para mim. Ah! Eram as vozes de duas pessoas com as quais ela estava muito acostumada. Ao perceber que se tratava de uma conversa entre sua irmã mais velha e Corin, Alicia rapidamente se escondeu, inconscientemente. Ela então olhou cuidadosamente para Lunia. Apesar da sua expressão habitualmente fria e indiferente, os cantos dos seus lábios estavam levemente erguidos e a sua voz seca parecia mais animada do que o habitual. Era a leve demonstração de emoção que Lunia raramente demonstrava ao falar com alguém de quem gostava. Corin Luke. Que tal você se casar comigo? Alicia de repente se lembrou do que sua irmã dissera de repente. Aquela frase, que de repente saiu do contexto, parecia exatamente o que Lunia diria. Haveria algum motivo? Provavelmente, porque não havia como sua irmã mais velha falar sobre algo tão sério quanto o casamento sem um motivo justo. Mas isso significava que ela não tinha boa vontade para com Corin? Provavelmente não era verdade. Algo que Alicia sentiu durante o teste prático do exame intermediário foi que Lunia estava alimentando curiosidade e boa vontade por Corin. Respeito por uma guerreira que atingiu um certo patamar como espadachim, bem como seu antigo desejo pelo domínio. Deixando tudo isso de lado, Lunia não teria feito tal proposta se não estivesse interessada no homem chamado Corin. Isso é fantástico. Alicia gostava dos dois. Lunia era sua irmã mais velha e admirada, que fora como uma mãe para ela quando jovem. Embora houvesse um conflito indesejado entre elas naquele momento, ela sinceramente esperava por sua felicidade. Corin também era uma pessoa especial para Alicia. Ele confiou nos talentos dela, a impulsionou e ajudou a sobreviver dos seguidores de sua irmã mais velha. O casamento entre os dois significava que suas duas pessoas favoritas se tornariam mais próximas do que qualquer outra pessoa. Eles também ficam bem juntos. Lunia era a futura sucessora da família que liderou os espadachins de Arden com sua liderança e carisma inatos, enquanto Corin era uma guerreira excepcionalmente habilidosa e uma boa pessoa. Ao contrário dela,
que era preguiçosa e covarde. Aqueles dois formavam um casal incrível, uma combinação de pessoas queridas e respeitadas por ela. Era ótimo que os dois estivessem construindo um vínculo mais profundo. Ela deveria apoiá-los então? Ela não tinha certeza. Provavelmente era porque ela estava muito feliz ou porque tudo tinha sido repentino, mas Alicia estava se sentindo inquieta e inquieta. 3 dias se passaram após nossa chegada em Arden. Enquanto isso, Yuel estava ocupada coletando informações dos espíritos sobre a floresta das bestas demoníacas além das fronteiras do reino, e Alicia estava ocupada correndo por aí cumprimentando a todos. Parecia que havia muitas coisas para ela fazer, como encontrar membros e outros trabalhos administrativos. O que eu estava fazendo enquanto isso, você pergunta. Hoje foi um dia agradável. A voz do ator estava ainda melhor do que eu esperava. O slogan de que era a voz dos seus não era um grande exagero, não é? Mais importante, Corin. Quero saber se você gostou. É. Foi uma experiência nova e divertida. Então está ótimo. O que importa é a sua diversão. No caminho de volta para os prédios principais, passamos pelos criados que varriam os jardins. Eles nos lançaram olhares furtivos, mas Lunia não se importou nem um pouco com eles e beijou as costas da minha mão. Hoje foi mais um dia agradável. Beijar as costas da mão não é algo que eu tenho que fazer como homem. Acho que fiz o que costumo fazer com as mulheres por hábito. Da próxima vez, darei a você a honra. Como esperado de um herói renomado, ela estava mais para um cavaleiro do que para uma dama. Oh meu Deus, oh meu Deus. As pessoas próximas fizeram um alvoroço depois de ver aquilo, mas Lunia não pareceu se importar. Te vejo amanhã. Tem muita coisa que preparei para você. 3 dias depois de chegar a Arden, eu estava sendo fervorosamente seduzido por Lunia. Ikilei Player of the Academy Capítulo 91, Arden, a renomada casa da esgrima, 3, alalalalalalalala. Os cavaleiros correram pela pastagem enquanto assobiavam alto. Quack! Atrás deles, matilhas de lobos os perseguiam. Estimulados pelo som estridente de assobios, os grupos de feras negras avançavam pela grama em direção às suas presas. 32 inimigos no total, 300 metros de distância. Chegará até nós em 20 segundos. Outro grupo, o nosso grupo os observava de longe. Foi quando os cavaleiros pareciam prestes a ser pegos pelos lobos. Você pode usá-lo novamente? Sim. Podemos começar? Perguntei. Ir. Imediatamente, dei um impulso e pulei da colina. Os cavaleiros estavam começando a se misturar à matilha de lobos e parecia impossível atirar flechas sem medo de fogo amigo. Quang. Apesar disso, sem hesitar, lancei minha lança, que começou a perfurar o vento com um grito agudo. A lança parecia que iria atravessar alguém, mas foi quando ela de repente se torceu e mudou de direção no ar. Pababaque. Apesar de já estar fora do meu controle, a arma arremessada foi contra as leis da física, seguindo uma trajetória excêntrica. Devido à restrição, tornou-se uma lança que nunca aterrissa. Isso só foi possível porque eu era Corin Locke, com um contrato firmado com o mundo de que eu não percebo espíritos. Minha lança de prata caiu bem no meio do grupo sem ferir nenhum dos cavaleiros ou das bestas demoníacas. Isso ativou imediatamente o efeito do orbe do ceifador X pedra de mana defeituosa de uso do festival. Pac! Mana irrompeu ao redor da lança. Ela se estendeu por 100 metros em todas as direções e atingiu todas as feras demoníacas no raio. Au! Plop! Os monstros, que estavam avançando com força total e sem qualquer intenção de parar, caíram todos ao mesmo tempo. Au! Quá! Metade do grupo inteiro caiu num piscar de olhos. Apesar de serem feras, ficaram perplexos com a reviravolta dos acontecimentos e olharam confusos para seus companheiros caídos. Desembainhar. Dezenas de espadachins desembainharam suas espadas ao mesmo tempo. O som agudo das lâminas raspando em suas bainhas era terrivelmente uniforme e chamou a atenção das bestas demoníacas. Espadas marchando de Arden, tigre vigoroso. A primeira pessoa a atacar foi Lunia Arden. Sua espada, erguida bem alto, cortou a cabeça de um dos Beowulfs que estavam na mistura, num piscar de olhos. Cook! O Beowulf desmaiou com um único grito que marcou o início da batalha. Cobrar! Siga o capitão. Um grande número de espadachins avançou em direção às bestas demoníacas vacilantes. A diferença de espírito entre eles já era um sinal revelador de quem venceria. Relatório. Sim, capitão. Derrotamos 5 de grau 2, 13 de grau 3 e 20 de grau 4.
para um total de 38 bestas demoníacas. Relate nossas baixas primeiro. Ah, desculpe, capitão. Temos 4 feridos leves e ninguém com ferimentos graves. Não há vítimas fatais. Ótimo. Para os feridos, que retornem em seus próprios cavalos, se puderem, e se não puderem, que cavalguem com as tropas da reserva. Sim. Entendido, capitão. Foi bem repentino, mas a razão pela qual eu saí para matar bestas demoníacas com Lunia foi porque algumas delas haviam ultrapassado as fronteiras. Lunia teve que sair às pressas por causa disso, então eu fui com ela. Yue e Alicia estavam ocupados, então eu pelo menos queria fazer alguma coisa em vez de não fazer nada como convidado. Vamos voltar. Depois que tudo terminou, montamos em nossos cavalos e voltamos para a sede principal. Bom trabalho. Reduzimos muito nossas baixas graças a você. Tudo o que fiz foi lançar minha lança. Não fiz muita coisa. Não, há menos feridos graças a você. Isso importa muito. Não vou recusar se você quiser me colocar num pedestal. Lunia deu um sorriso raro depois de ouvir minha resposta. Um ataque de longo alcance que neutraliza imediatamente bestas demoníacas de nível inferior, hein? Quando você aprendeu isso? Por sorte, quando fui para Nasré. HMM. Nasré. Acho que foi lá que aconteceu o segundo evento coletivo do festival. Ah? Como você sabia? Será que ela assistiu através de uma pedra transmissora ou algo assim? Ou talvez. Mais importante, Corin. Você tem tempo amanhã? Não tenho nada em particular, mas... Entendo. Então, certifique-se de mantê-lo livre. Imaginando o que estava acontecendo, inclinei a cabeça enquanto Lunia continuava com um leve sorriso nos lábios. Nós iremos a um encontro. No quarto dia após chegar às Ardenas, eu tinha um encontro marcado com a Lunia. Lunia era comumente reconhecida como a donzela do aço. Ela começou a carregar uma espada desde a infância, começou a caçar bestas demoníacas aos 15 anos e, aos 20, tornou-se conhecida como a maior jovem espadachim do Oriente. Essa era a vida do mestre da espada, cuja vida começou e continuou com nada além da espada. Uma grande crise atingiu, pois ela havia seguido o caminho da espada por toda a vida, devido à repentina incerteza sobre o próximo sucessor. O que é tudo isso, mãe? Eles são os famosos espadachins do Oriente e também filhos de famílias renomadas. Casamento político. Era uma forma de recuperar a estabilidade de seu status vacilante. Se fossem uma família normal, talvez não tivesse sido uma má escolha, pois as conexões com outras famílias não eram coisas que pudessem ser facilmente ignoradas ao se considerar o futuro da família. Entretanto, nas Ardenas, quem decidiu o próximo chefe da família foi Garran Arden, o imperador da espada. Será que aquele louco pela espada se importaria com o equilíbrio do leste ou com as interconexões? Lunia achou que não tinha sentido. Sua ideia era que os espadachins tinham que provar seu valor através da espada. No entanto, ela não podia ignorar as opiniões de sua mãe, Sophia. Muitos de seus apoiadores eram da família de Sophia e de seus subordinados e, além disso, tentar forçá-la a se casar não era nenhuma novidade. Corin Locke. Para evitar os constantes encontros de casamento arranjados e a pressão para se casar, ela inconscientemente deixou escapar o nome do calouro da academia. Objetivamente falando, ele era um bom homem. Ele parecia muito bem por fora, e sua aspiração de melhorar nas artes marciais era tão imensa que até estimulava. Durante o exame intermediário, ele mal havia entrado no domínio, mas quão longe estaria agora? No mínimo, seria o suficiente para obrigar seu avô a ignorar qualquer oposição. E o mais importante. Lunia se lembrou de sua irmã mais nova, filha de outra mãe, que inconscientemente se escondeu depois de vê-la conversar com Corin. Quão grande era a emoção que ela sentia por ele. Pelo menos era certo que ela tinha uma impressão positiva dele. Tudo o que pertence à minha irmã mais nova é meu. Tenho o direito e a autoridade para tomá-lo. Era uma maneira tão horrível de pensar que qualquer irmã mais nova que existisse endureceria os punhos ao ouvir isso, mas a heroína contemporânea não se importava. Capitão. Genie, é? Aquele era o espadachim de elite do primeiro esquadrão de espadas. Genie era uma cavaleira com nível de instrutora, mas cresceu junto com Lunia como irmãs e, por isso, se voluntariou para assumir o papel de sua criada. Você está saindo em um caso de amor secreto com Corin Lork. Um caso de amor secreto não parece muito agradável. Estou apenas propondo casamento. Bem, talvez essa não seja a melhor maneira de dizer. Você não gosta dele?
A razão pela qual Lunia perdeu no desafio da espada foi por causa da estratégia ridícula de Corin Locke. Recém-fundado Alicia Dojo. Instrutor de estilo faca de frutas Zohan. Instrutor de estilo Glaive Corin Locke. Instrutora do estilo Gandalf, Maria do Nareve. Instrutor de um dia no estilo espada voadora do Ron Arski. Instrutora-chefe do Newborn Alicia Dojo, Alicia Arden. Foi com base nessa desculpa sem sentido que eles derrotaram as 5 espadas, e foi somente graças à sua esperteza que Alicia conseguiu vencer o desafio da espada. Ele é objetivamente um homem excelente, se tirarmos o fato de ter ficado ao lado da senhorita Alicia. Pelo menos ele está em melhor situação do que os homens propostos por Lady Sophia. Que avaliação mesquinha. Todos eles são líderes famosos de suas regiões e espadachins renomados. Eles não são nada em comparação, se considerarmos a possibilidade futura de Corin. Ele tem menos de 20 anos e, mesmo assim, superou Lena, além de ser um gênio nato que entrou no domínio. Não lhe falta nada para se tornar seu esposo, senhorita Lunia. Oh, como esperado de Genie, seus olhos para os homens eram muito bons. Mas, capitão, não me diga que você vai sair usando isso, vai? Qual é o problema? Lunia usava o mesmo smoking e casaco de sempre. Considerando sua falta de roupas casuais, essa era sua única vestimenta padrão. Ah! Que tipo de mulher no mundo iria a um encontro de terno? É ainda pior do que usar um vestido formal para um encontro. É assim mesmo? Capitão, isso simplesmente não está certo. É tão ruim assim? Sim, capitão. Você confia em mim? Lunia examinou as roupas de Genie de cima a baixo. Mesmo usando o mesmo uniforme marcial que todos os outros, ela o complementava com botas de couro, um chapéu de abas largas e um casaco para dar um toque vibrante às suas roupas. Lunia já ouvira muitas vezes ser chamada de Fancy Genie do primeiro esquadrão de espadas. Ela não podia negar o fato de que era mais habilidosa do que ela, pelo menos quando se tratava de moda. Não podemos comprar roupas novas, mas... Certo. Você ainda tem as roupas tradicionais que foram feitas sob medida para sua cerimônia de maioridade, certo? Faz 7 anos que não uso. Tudo bem. Adicione algumas pequenas decorações e ficará como novo. 1 hora antes do encontro, Lunia foi repentinamente forçada a se enfeitar. Nos últimos dias, Alicia esteve extremamente ocupada. Devido à nomeação inesperada como capitã do 5º Esquadrão de Espadas e ao treinamento para ser capitã de esquadrão, ela teve que se reunir com vários administradores e outras pessoas. Era algo que deveria ser feito após sua cerimônia de maioridade, mas foi forçado por Garrand. Originalmente, Alicia não estaria tão motivada a se tornar a próxima capitã, mas havia uma razão pela qual ela tinha que ser tão zelosa. Porque está bem na frente do lugar para onde o Sr. Corin precisa ir. Cada esquadrão de espadas de Arden era uma força militar que representava os Arden, mas, ao mesmo tempo, eram os protetores da frente oriental. O 5º Esquadrão de Espadas que Alicia tinha que liderar era responsável pela floresta além das fronteiras, onde Uel dizia ser o esconderijo de Findias, a terra secreta dos druidas. Em outras palavras, completar seu trabalho com o 5º Esquadrão da Espada e estabilizar a floresta além das fronteiras era o mesmo que abrir caminho para Findias. Além de seu trabalho de sucessão, Alicia também estava ocupada com os constantes convidados que vinham à sua casa. Isso demonstrava a crescente instabilidade de sua irmã mais velha e a consolidação de sua própria posição, mas isso não a deixava muito feliz. Embora sua irmã mais velha fosse alvo de medo, ao mesmo tempo, ela era a sua imagem ideal de espadachim e seu ídolo. Como Alicia não estava nem interessada em assumir a grande casa de esgrima de Arden, esse era um fardo que ela estava disposta a abandonar a qualquer momento. Eu me pergunto o que o Sr. Corin está fazendo. Ela queria apresentá-lo aos lugares famosos do leste depois de vir para cá. Era uma pena que não pudesse, devido a todas as coisas repentinas que tinha que fazer. MHMM. Mas já estou quase terminando todos os assuntos urgentes. Então, preciso convidar o Sr. Corin para sair e dar uma volta pela cidade amanhã. Era um pouco tarde para o jantar. Indo para a cozinha, Alicia queria pegar um pouco de milho cozido, mas desistiu ao ver Lunia caminhando em sua direção, vinda do outro lado do corredor. Alicia. Você já terminou seu trabalho? Irmã. Alicia não conseguiu continuar falando. Não era por medo, mas sim porque estava perplexa com sua aparência. Em vez do traje habitual, ela vestia as mesmas roupas tradicionais e elegantes que usou durante a cerimônia de maioridade.
Era a mesma roupa da qual ela reclamava por limitar seus movimentos e velocidade. Aquele vestido, todo preto com enfeites de linhas douradas, era o mesmo que Lunia usou 7 anos atrás durante a cerimônia, o que roubou a atenção de Alicia. Como naquela época Lunia era comumente vista como a futura sucessora da família, Sophie investiu moedas de ouro branco e deixou a criação daquela obra-prima nas mãos de um mestre artesão. Por que ela estava usando aquilo agora? Perguntou-se Alicia. De repente, lembrou-se de que aquela era a única roupa luxuosa que Lunia possuía. Isso significava que ela estava em um lugar muito importante, onde tinha que usar um vestido tão luxuoso. Você vai voltar depois de ver o Sr. Corin? MHMM. Certo. Acabei de voltar depois de curtir a visita ao centro com ele. O que Alicia não sabia era que esse era o plano de Lunia para impedir os pedidos de casamento políticos. Embora sua posição na família estivesse melhorando com o tempo, ela ainda estava praticamente sozinha. Não havia ninguém por perto que compartilhasse notícias delicadas sobre Lunia. Espero que você tenha se divertido muito. Eu fiz. Ao ver Alicia inquieta, Lunia deu um sorriso visivelmente largo antes de fazer uma oferta. Vamos treinar. Espere eu trocar de roupa. Alicia não conseguiu recusar. Na família Arden, havia uma área de treinamento que só podia ser usada pelos descendentes diretos dos Arden. A arena árida, inacessível a todos, exceto algumas criadas, recebia 2 visitantes raros. Não há ninguém por perto. Ataquem como quiserem. Irmã. Ao contrário de antes, eles não usavam espadas de verdade. A espada na mão de Alicia era uma única espada de madeira, reforçada com aço embutido na lâmina. Espada singular de Arden, discípula-chefe, Lunia Arden. Espada singular de Arden, espadachim de grau 1, Alicia Arden. O luar brilhava sobre o chão escuro da arena. Uma espada de madeira raspou repentinamente as pedras, que responderam com uma nuvem de terra. Era um truque para criar uma nuvem de poeira com o qual Alicia estava muito familiarizada. Ignorando a poeira, ela focou o olhar e viu Lunia segurando o cabo da espada em uma postura abaixada. Ela estava tentando atacá-lo ou desferir-lhe um golpe para cima. Mas eles estavam a 15 metros de distância. Por trás da camada de poeira, a espada de madeira de Lunia atingiu as pedras próximas e as fez voar em sua direção. Tenho que me concentrar nela. Eles estavam longe, e era apenas um ataque à distância fraco para testar as coisas. Concentrar-se nas pedras voadoras a tornaria incapaz de retaliar contra o passo rápido de Lunia. Quack. Lunia avançou após as pedras atingirem Alicia. No entanto, Alicia estava preparada para o ataque e reagiu a tempo com um bloqueio. Kagang. Assim como na batalha que Alicia viu no passado, 2 espadas de madeira colidiram uma contra a outra com muita ferocidade. Com certeza você ainda se lembra disso. É melhor reagir a tempo. Em seguida, Lunia deu meio passo para trás, levantou sua espada e golpeou para baixo. Tigre furioso, fazão dourado, corte horizontal, luz pura. A espada fluía como água em um caminho hipnotizante, conectando ataques de nível superior, médio e inferior, e subia novamente como uma obra de arte. Alicia mal conseguiu bloquear os ataques. Ela tinha os olhos da fronteira, que lhe permitiam ver através das brechas do mundo, então perceber a trajetória da espada em si não era um problema. No entanto, seu corpo e seus músculos não conseguiram reagir a tempo e, no final, ela não conseguiu impedir que a espada de Lunia raspasse a ponta do seu nariz. Naquele instante, Alicia leu o ritmo da respiração de Lunia. Em seguida, seus olhos captaram o caminho que Lunia seguiria para continuar sua espada até o próximo estágio. Então, Alicia levantou sua espada para perfurar e parar a combinação de ataques. Corte instantâneo, presa avançada, seus elevados, relâmpago. Interrompendo a série de ataques da oponente, Alicia continuou com sua própria combinação de ataques. Lunia reagiu e, em resposta à torrente de ataques de Alicia, ela se esquivou por um triz, sem sequer se proteger com a espada. Alicia sentiu-se sufocada ao ver sua espada a 1 milímetro de distância dos olhos de Lunia, mesmo sendo ela quem a atacava. Você deve sempre estar no controle da sua respiração. Pac. Lunia então deu um chute forte na barriga de Alicia. De alguma forma, Alicia conseguiu manter as costas retas, o que lhe permitiu evitar que o queixo fosse deslocado pelo próximo golpe ascendente. Tac! Com um suspiro profundo, Alicia deu um pulo para trás. A capacidade de Lunia de ler o fluxo da batalha era tão assustadora como sempre.
Não era como se ela tivesse um par de olhos especial como o de Alicia. Era um nível milagroso de percepção que ela desenvolveu através de trabalho árduo e treinamento incansáveis. Aqueles eram os olhos de um mestre que conseguia ler tudo objetivamente, mesmo em uma batalha de vida ou morte. Isso permitiu que ela esquivasse dos ataques do oponente usando o mínimo de movimento, o que por sua vez permitiu que ela atacasse na maior velocidade possível. Foi por isso que ela foi chamada de Mestre da Espada. Foi por isso que ela estava no topo dos cavaleiros. Nem mesmo Corin Locke, que lutou contra ela centenas de vezes, conseguiu superar Lunia Den em termos de domínio de habilidades. Você melhorou mais do que antes. Parece que não teve preguiça de praticar. Sim. Presumo que sua mudança de ideias se deve ao meu noivo. Noivo. Por alguma razão, esse substantivo a irritou um pouco. Você sabe o que ele e eu temos em comum? O que é? Depois de dizer isso, Alicia ficou surpresa com o quão curta ela foi em sua resposta. Não desperdiçamos energia. Nossa filosofia em termos de competência é a mesma. Lunia disse enquanto apontava a ponta da espada para Alicia. A espada de madeira de um único gume ainda tinha uma ponta afiada, tão afiada quanto uma espada de verdade. Você não precisa de nenhuma técnica magnífica contra humanos. Tudo está a uma distância de 1 centímetro. O objetivo é simplesmente fechar esse centímetro e matar seu oponente. Ela desapareceu. Usando a técnica de footwork em linha reta mais rápida de Arden, Lunia executou a facada mais rápida. Pac! Ac! Alicia ofegou após mal conseguir interromper o ataque. Ela estava à beira da morte. Aliás, mesmo tendo visto com os olhos da fronteira, ela ainda teria morrido ali se não fosse por Lunia ter diminuído a velocidade antes que a espada a atingisse pelo pescoço. O próximo será uma facada. Desvie dela. Imediatamente, a espada de madeira veio rapidamente em sua direção. Aqueles golpes, em vez de golpes, lembraram Alicia dos golpes aterrorizantes de Corin. A espada não era tão rápida quanto a lança, mas ainda assim eram terrivelmente velozes. Cansada dos golpes consecutivos, Alicia tentou retaliar, mas, punho caindo, seus ataques foram facilmente mitigados. Assim como era natural que gotas de chuva descessem pelo telhado sem atingir as paredes do prédio, seus ataques não conseguiam atingir Lunia. Serei empurrado para trás nesse ritmo. Preciso usar o domínio. Foi então que Lunia desapareceu num piscar de olhos. Quando Alicia percebeu, Lunia já estava mais distante, com um brilho negro emanando de seu dantian. Ela liberava seu quinteror através do núcleo de aura. Após atingir o limite máximo, a aura fluía para fora e derretia na escuridão. Ah! Alicia não pôde deixar de lamentar a visão da luz negra que de alguma forma iluminou o céu escuro da meia-noite de inverno. Formas condensadas de espadas com uma quantidade absurda de aura condensada flutuavam ao redor de Lunia. Eram cerca de 20. Cada um deles parecia um raio de tinta que cairia com uma tempestade. A combinação desses ataques seria suficiente para destruir uma arena daquele tamanho. Não importava o quão rápido Alicia corresse, e mesmo que desse um passo à frente no domínio, ela imaginou que não conseguiria se esquivar dos raios das espadas para alcançar Lunia. Na verdade, ela provavelmente nem conseguiria resistir às ondas de choque criadas pelas espadas atingindo o chão. Eu admito a derrota. Alicia largou a espada e admitiu a derrota. Ela pensou que tinha diminuído um pouco a diferença. Depois de derrotá-la no desafio da espada, ela pensou que havia se tornado uma espadachim de verdade e que pelo menos tinha algo do que se orgulhar. No entanto, ela percebeu quão arrogante havia sido. A vitória naquela ocasião foi apenas um golpe de sorte, e ainda havia uma distância intransponível entre ela e Lunia Arden. Uma insondável sensação de derrota e frustração a oprimia. Esforce-se mais. Senão, você só vai olhar para as nossas costas pelo resto da vida. Por algum motivo, suas últimas palavras pareceram mais duras do que qualquer um de seus ataques anteriores. Depois de cerca de uma semana ou mais, eu estava em um café na cidade de Taclacan. Aqui. Em um canto do café, uma linda senhora com cabelo curto e grisalho, alta e magra, estava me esperando enquanto tomava um gole de café. Não esperava que você viesse aqui pessoalmente, eu disse. Afinal, é muito importante. Não tenho nenhuma ligação no leste, então tive que fazer isso sozinho. René Claire, a executiva de nível médio da Guilda de Inteligência, deu um sorriso sensual enquanto tomava seu café. Como vão as coisas no trabalho? Está tudo indo bem graças a você. Tem gente que foge sem pagar o dinheiro, o que é um pouco chato. Ah, você está até emprestando dinheiro agora.
imprescindível na gestão de uma casa de jogos de azar. E se eles simplesmente desistirem e disserem que não têm dinheiro? René sorriu maldosamente como uma leoparda enquanto respondia com um olhar frio. Esprema uma lula seca e você ainda obterá um pouco de água. Ah, droga. O mundo dos jogadores era realmente muito assustador. Mas não seja tão cruel. Não há nada que você possa fazer se essa é sua política, chefe, mas posso perguntar por quê? Tudo vai voltar para te morder se você fizer algo errado. Tome cuidado para não passar dos limites. Eu sabia que você era uma pessoa desnecessariamente ilegal, chefe, mas falando sério. Bem, isso é basicamente você quem decide. E quanto àquilo que eu perguntei? Aqui. René me entregou um conjunto de papéis como relatório. O que eu havia perguntado antes não exigia muitos detalhes, então verifiquei as informações na hora. Caramba! Eu sabia. Então está aqui durante esse período, hein? Parecia que o Imperador da Espada, aquele velho bastardo, não estava mentindo. Não sei como você sabia das coisas que aconteciam no Extremo Oriente quando esteve em Mercarvo o tempo todo, chefe, mas... tenha cuidado. Segundo nossos agentes, esse cara não é um monstro comum. Ah, tio. Sim. Claro que eu sabia. De acordo com o cenário original, não era um inimigo com quem eu deveria lutar ainda, mas considerando o meu azar, havia uma probabilidade mais do que suficiente de eu ter que enfrentar aquele cara. Classificação estimada: besta demoníaca de grau semiúnico, demônio da espada. O último discípulo do Imperador da Espada, Garran Arden. Foi o monstro nomeado que mais tarde apareceria como um dos subordinados do rei. Ikilei Player of the Academy Capítulo 92, Arden, a renomada Casa da Esgrima. 4. Além das fronteiras protegidas pelos Ardenas ficava a terra de altas montanhas e florestas habitadas por inúmeras bestas demoníacas. Densas camadas de neblina desciam pelas montanhas, tão altas quanto as nuvens, e inundavam as terras com a aura em que atraía os demônios. As cadeias de montanhas costumavam ter um equilíbrio harmonioso de territórios, desde meras bestas até os monstros demoníacos que governavam suas regiões. Mas a partir de certo ponto no tempo, esse equilíbrio foi quebrado. Mas isso não foi por causa do velho espadachim que vivia no topo de uma montanha alta e que estava usando os ossos de uma besta demoníaca como palito de dente. Ele não se preocupou em arrumar seu longo, porém despenteado, cabelo preto, e suas roupas marciais estavam em farrapos, sem a menor sombra de sua dignidade anterior. O velho espadachim, que caminhava descalço pelas florestas cheias de galhos afiados, plantas venenosas e serpentes venenosas, disse depois de abrir a boca: não importa quão altas sejam as montanhas, elas ainda são mais baixas que os céus. Como você pode sonhar em nadar pelo mar dos céus sem nem mesmo escalar as montanhas? Enquanto acariciava sua barba curta, o velho olhou para o demônio que o encarava com um par de olhos ferozes. As pernas do monstro eram finas, porém musculosas, como as de um leopardo, e seus ossos protegiam seus ombros como uma armadura de placas. Além disso, seus braços tinham 5 dedos cada. Era uma rara besta demoníaco humanoide, que se parecia mais com um humano do que com uma besta. A razão pela qual não eram chamados de semi-humanos era que, ao contrário dos semi-humanos que nasciam como humanos, eles nasciam como bestas com instintos e tendências bestiais. Entretanto, sua sabedoria e adaptabilidade não eram diferentes das de um humano. TCH. Está fingindo ser um ser humano de verdade agora, não é? O monstro segurava uma espada longa com lâmina fria. Apesar de ter sua arma quebrada várias vezes, parecia ter um estoque infinito de espadas, provavelmente porque havia atacado um comerciante de armas ou algo assim. Clique. Embora agisse como um humano, o monstro diabólico se movia com um barulho muito diferente dos feitos por humanos. Então, você curou suas clavículas? O velho, Garran Arden, perguntou enquanto usava a clavícula que havia tirado do demônio para coçar os dentes. Então, pegou uma de suas próprias espadas. Essa espada era chamada de espada esmagadora de montanhas, uma espada excelente e desafiadora que podia destruir tudo o que existia. Quando usada pelo espadachim que adentrava o reino dos deuses, ela produzia um efeito maravilhoso que logo foi revelado ao mundo. Um amontoado de terra encharcado pela neblina desmoronou pela fenda. O corte magnificamente limpo criado no meio da floresta continuou até a próxima montanha. O corte criou uma ferida no mundo que era tão reta como se tivesse sido desenhada com uma régua, e cortou não apenas as montanhas, mas também o céu. Foi apenas de um ataque.
O fato de que isso fosse o resultado de um único golpe de espada era inaceitável para o senso comum das pessoas comuns. Elas ficariam estupefatas demais para explicar que a razão pela qual restava apenas uma montanha na cordilheira era devido aos golpes de espada de um único espadachim. TCH, TCH, TCH. Acabei destruindo a natureza de novo. O velho, agindo como um eremita misterioso, estalou a língua ao ver a fenda no céu e a cordilheira. Em vez de refletir sobre suas próprias ações, porém, culpou interiormente a fraqueza da natureza. Que sujeito teimoso! Um novo monstro surgiu como uma supernova e destruiu todo o equilíbrio harmonioso da cordilheira. Ele esperava muitas coisas do novo monstro depois de vê-lo matar todos os chamados governantes da floresta, um por um. Se não fosse pelo pedido do druida que ele conhecia há muito tempo, ele teria alegremente observado o crescimento dessa besta demoníaca e diabólica. Entretanto, não importava o quão forte fosse a besta demoníaca, ela não teve chance diante do imperador da espada Garran Arden, que havia adentrado o reino dos deuses. A primeira vez que ele percebeu seu talento foi quando lutou contra ele com o coração leve e arrancou um de seus ossos. Talento. O talento inato de ter a capacidade de dar um passo à frente em um mundo suspenso. Ao ver aquela joia bruta com tanto potencial, Garran Arden ficou impressionado e acabou deixando o monstro ir. Ele estava se culpando por ser velho demais, mas foi então que a besta demoníaca começou a brigar com ele novamente. Apesar das constantes repetições de derrotas e fugas, o monstro não desistiu. Sentado nas colinas de incontáveis ossos, o velho se lembrou de seus netos depois de ver os desafios intermináveis do monstro diabólico. Um deles era talentoso, mas não tinha espírito, enquanto o outro tinha espírito, mas não tinha talento para apoiá-lo. E depois de ver a forma perfeita de talento que tinha tanto o espírito quanto os talentos inatos, ele não pôde deixar de olhar para ela. Cucucucuc. Não é de se admirar que tenha parecido diferente hoje. Virando-se, ele olhou para suas espadas que estavam cravadas na colina. Das 5 espadas celestiais, a espada dupla do dragão, havia desaparecido. Ele achou que o monstro parecia um pouco diferente hoje, e isso devia ser porque as espadas eram seu objetivo desde o início. Entendo. O motivo de ele ficar se contraindo o tempo todo sempre que eu usava minhas espadas duplas era por causa do interesse que ele demonstrava por aquelas espadas, hein? Foi muito interessante ver que uma besta demoníaca estava demonstrando intriga com espadas. Isso provavelmente se deveu ao próprio imperador da espada. Após centenas de derrotas consecutivas, o monstro deve ter percebido que precisava de uma ferramenta melhor para matar o imperador da espada. Certo. Espadas. Espadas, hein? Uma besta demoníaca aprendendo esgrima. Um guardião adequado, com senso de dever, teria decapitado o monstro imediatamente para se livrar de qualquer problema futuro. No entanto, ele era o imperador da espada, um demônio das espadas. Naturalmente, ele não conseguia se forçar a matar uma fera demoníaca que estava se tornando cada vez mais forte através da esgrima. Os desafios e derrotas continuaram sem fim. Vários dias se passaram sem que o imperador da espada fosse o único a encarar o relacionamento deles como o de um mestre e um discípulo. Ele pessoalmente deu um nome à besta demoníaca e a chamou de demônio da espada. Faça de Alice Arden a capitã do 5º Esquadrão de Espadas. Não serão permitidas objeções. Isso foi antes de ele descer a montanha. Já era o 9º dia desde que chegamos à sede principal da família Arden, o que por sua vez era o início de um novo ano. Uma garota de cabelos verdes se espreguiçou bastante, com uma expressão exausta no rosto, embora já passasse do meio-dia. Você parece cansado. Faz um tempo que não participo de um evento de Ano Novo. Ontem à noite, participamos da cerimônia de Ano Novo que aconteceu na casa da família Arden. Foi parecida com as que vocês viram na Terra. As 2 roupas estavam lindas. Acho que valeu a pena gastar dinheiro nelas, eu disse. Sério? Mas ficou um pouco pesado para mim, respondeu Yel. A propósito, as roupas tradicionais de Arden eram as mesmas que as coreanas, exceto que eram mais elegantes e deixavam a pele mais exposta. Obrigado, desenvolvedores coreanos. Sei que é apenas uma estratégia para fazer os jogadores comprarem transmogrificação. Uma transmogrificação, comumente chamada de transmogrificação, Tmog, Shmog ou simplesmente Mog, permite substituir a aparência de suas armaduras e armas pela de outros itens, ou ocultar certas peças de pacotes de armadura, mas ainda assim. Mais importante, Yuel. Você ouviu alguma coisa da floresta? Eu ia mesmo falar sobre isso.
Um espírito apareceu hoje mesmo. O motivo de nossa vinda para o leste foi, em primeiro lugar, para visitar Findias, a terra secreta dos druidas. No entanto, Findias ficava além das fronteiras sob a jurisdição de Arden, e tivemos que passar por vários procedimentos antes de cruzá-las. Senhor Corin, estamos quase terminando todos os preparativos. Eu disse à Aliança dos Guardiões do Leste que iríamos lá investigar os organismos das cadeias de montanhas além das fronteiras. A terra além da frente oriental do reino era uma vasta paisagem de natureza. Eram pedaços de terra intocados, com uma profusão de bestas demoníacas e cadeias de montanhas que raramente recebiam visitantes humanos, devido ao quão perigosas eram devido à grande quantidade de monstros presentes. Tínhamos que cruzar as fronteiras, então precisávamos receber permissão de um dos ministros de fronteira do reino ou do responsável deste lado da fronteira do reino. Afinal, nossa família é quem cuida deste lado da fronteira. Só precisamos assinar nossa autorização. Ah, é mesmo? Quem precisa assinar? Não, você não pode. Foi rejeitado imediatamente. O responsável pela fronteira leste era ninguém menos que o mais forte cavaleiro contemporâneo do leste à nossa frente, o provável futuro sucessor da família Arden, Luni Arden. Eu não sabia que você também era responsável pelas fronteiras. Esta família real não gosta de cuidar destas terras incômodas de bestas demoníacas, mas eles também não podem. A família real assumiu o controle das fronteiras normais, mas a história era diferente deste lado, porque a frente oriental estava diretamente conectada a hordas de bestas demoníacas e era um dos dois únicos lugares em todo o continente que tinha risco de ondas de monstros. Eles eram tão fortes que o jogador tinha até que proteger a frente norte e a frente leste de ondas de monstros com todos os seus membros de grupo totalmente preparados, perto do fim da história principal. Por que você está tentando cruzar a fronteira, para começo de conversa? Perguntou Lunia. Para investigar o ciclo de vida de bestas demoníacas. Ao ver Alicia responder com hesitação, Lunia deu um suspiro antes de beliscá-la com força pelas bochechas. Se você for mentir, endireite as costas e demonstre orgulho, como se estivesse dizendo a verdade. Se não puder, crie uma situação em que eles tenham que aceitar, mesmo sabendo que você está mentindo. Tudo bem. Suas mãos se aguaram tão alto que ela quase pegou Alicia do chão. Logo a soltou, mas Alicia ainda parecia prestes a chorar enquanto acariciava suas bochechas inchadas. Então Corin, por que você está tentando cruzar a fronteira? Como esperado, ela havia descoberto a terra oculta dos druidas além da fronteira. Meu plano é ir para lá e, quanto ao objetivo, isso terá um custo considerável. Considerando sua personalidade seca e profissional, ela provavelmente não se meteria conosco, mas ainda estávamos tentando colocar as mãos em um dos 4 grandes tesouros. Além disso, era impossível prever que seus subordinados ficariam quietos, mesmo que ela não se importasse. Bem, tudo bem. No entanto, vocês ainda são menores de idade e precisam de mais 2 anos até se tornarem adultos. Embora sejam tutores, não é certo enviar adolescentes através da fronteira sem qualquer supervisão. Você vem conosco? Bem, meu noivo é quem vai, então não há nada que me impeça de ser o guardião. E os seus subordinados? Você queria que fôssemos só nós dois? Isso também não é ruim. Mas o que estou tentando dizer é que não quero que nossos números aumentem desnecessariamente. Não era uma história ruim para nós. O Arran e Mari ainda não tinham chegado, então Telonia, que estava quase no mesmo nível delas, se juntando a nós seria um grande acréscimo ao nosso potencial de combate. A maioria dos guardiões medíocres só nos arrastaria para trás na cordilheira de bestas demoníacas, então era melhor mantermos nossos números baixos. Isso foi algo que percebi em primeira mão na última iteração, quando saía em expedições. Então esse será o irmã. Era raro Alicia levantar a voz, mas ela continuou suas palavras cuidadosamente, enquanto mantinha os olhos baixos, como sempre, sem muita confiança. Acho que você deveria evitar usar palavras como noivo. Porque aqui, as pessoas ao seu redor podem não gostar disso. As opiniões de outras pessoas realmente não importam para mim. Você também colocará o Sr. Corin em uma situação difícil. Isso não é para você se preocupar. Eu sou amigo dele. Já estão circulando rumores estranhos sobre o Sr. Corin. Bem, mesmo que eu não fosse realmente me casar com Lunia,
Havia rumores de que eu era um interesseiro de língua macia que enganou Lunia num piscar de olhos. Isso pode não ser nada estranho, porque a história de uma caloura da academia seduzindo repentinamente a futura sucessora da família Arden era uma história cativante para muitos. Alicia parecia descontente com tais rumores. Ela era uma garota muito simpática, como sempre. Irmã. Você não vai assumir a responsabilidade por ele de qualquer maneira, então acho que não é certo você interferir no casamento dele. Por uma fração de segundo, os olhos de Lunia brilharam intensamente. Em vez de hostilidade, pareciam os olhos de um predador que estava vendo algo inesperado. Claro, vou me conter. Mais importante ainda, prepare-se para a viagem. Cruzaremos a fronteira com um pequeno grupo de pessoas. Apesar de seguir prontamente a sugestão dela, Lunia estava com um sorriso um tanto torto no rosto. Dentro de um prédio localizado no centro da sede da Arden, uma elegante senhora sentada no chão da sala de estar servia chá do bule para uma xícara colocada na pequena mesa. Sophia Arden, esposa do atual chefe da família, Jade Arden, que era famosa como a maior espadachim do Oriente durante sua juventude, ofereceu chá à sua única filha. Aí está, Lunia. Ao contrário dela, que estava sentada em uma postura confortável, Lunia Arden estava de joelhos enquanto levava sua xícara de chá à boca. Depois de tomar um pequeno gole, ela lentamente a colocou de volta na mesa. Ouvi dizer que você anda passando muito tempo com um certo garoto ultimamente. Ele é alguém que felizmente conheci. Você poderia ter deixado a diversão noturna para mais tarde. Sophia repreendeu por ter encontrado alguém antes mesmo de encontrar um parceiro para o casamento. Era questionável se isso deveria ser considerado uma visão aberta ou equivocada do casamento. Ela parecia ter desistido completamente depois do caso extraconjugal do pai de Lunia, Jade Arden. A prova inegável de desonestidade, a irmã mais nova de Lunia era como um espinho nos olhos de Sophia. Embora seu pai nunca mais tenha tido relações ilícitas desde aquele incidente, foi um evento tão chocante para Sophia que abalou toda a confiança que ela tinha no marido, que acabou mudando completamente sua visão do casamento. Lunia. Um homem não passa de uma ferramenta que aumenta o status da família. Você deve se aliar àquele que lhe dará mais em troca. Concordo em parte com suas palavras, mãe. De alguma forma. Sim. Certamente você não teria tanta certeza a ponto de eu concordar 100% com a sua opinião. Sophia aceitou indiferentemente o argumento de Lunia. Essa era sua opinião e a sabedoria de uma adulta que desejava o melhor para a filha, mas também entendia que era possível que a filha tivesse uma opinião diferente sobre si mesma. Mesmo assim, a única coisa que eles tinham em comum era que ambos tinham extrema certeza de que estavam mais corretos que o outro. Você não precisa se preocupar com isso. Tenho certeza de que ele é um guerreiro muito mais valioso do que os ninguéms aleatórios nos panfletos de parceiros de casamento. Oh, ele está tão melhor assim. Sophia também era uma das espadachins mais fortes do Oriente em sua época. Seus padrões não eram muito diferentes dos de Lunia. Ele entrou no domínio com apenas 20 anos. Seu talento como guerreiro não fica atrás nem mesmo do de seu avô. Lunia. Os talentos do seu avô. Sim. Sei que seus talentos são sobrenaturais, mas isso também se aplica a ele. Suas habilidades não se limitam à destruição e alcançaram o domínio. Mais importante ainda, ele tem um talento milagroso para liderar lutas à vitória. Esse é o tipo de talento que ele possui. Sophia ficou sinceramente comovida com o reconhecimento de Lunia. Ela não esperava que houvesse outra pessoa com tantos talentos neste mundo. Garran Arden possuía um talento excepcional, incomparável a qualquer um, apesar de Sophia ter visto inúmeros guerreiros ao longo de seus 50 anos de vida. Ele era o ápice de uma geração que havia chegado ao reino dos deuses. Sophia também tinha uma grande dose de confiança aos olhos de Lunia e se Corin Lor que realmente tivesse esse nível de talento. Ela nem se importaria com famílias que poderiam dar minas de diamantes pela mão de Lunia em casamento. Era muito raro Lunia arrastar as palavras, então Sophia se concentrou nas próximas palavras. Essas palavras, no entanto, a fizeram duvidar de seus ouvidos. Ele é bonito. Desculpe. Gosto da cara dele. E além disso, tem a emoção de roubar o que minha irmã mais nova quer. Sophia ficou intrigada e confusa depois de ver esse lado da filha pela primeira vez na vida e não sabia o que dizer em resposta. 1. Não acredito que seja moralmente correto roubar o amante de outra pessoa. As palavras que ela mal conseguiu pronunciar eram palavras extremamente sensatas como mãe. Iluel,
Alicia, Lunia, que estava aqui como nossa guardiã, e eu, nós quatro cruzamos a fronteira e seguimos para a cordilheira, mas a jornada pelas montanhas não foi tão ruim quanto eu pensava. Obrigada. Gostaria de um lanche? Yuan disse enquanto carregava um biscoito no ar. O biscoito desapareceu como se tivesse sido comido por um espírito e Yuan deu um leve sorriso em resposta. É surpreendente que não estejamos nos perdendo neste mar de florestas. É definitivamente muito conveniente com a ajuda de um druida, comentou Lunia. Aonde quer que a druida, fosse, até os galhos abriam caminho ao se afastarem. As estradas perigosas nem sequer foram levadas em consideração, e os espíritos nos guiavam pelo caminho seguro. Esse era realmente aquele que era amado pela natureza desde o nascimento, mas essa boa vontade da natureza era somente porque eles eram gratos pelo trabalho duro e consistente dos druidas para proteger e manter a natureza. Estou apenas sendo guiado, e é graças aos espíritos. Chegaremos lá em breve. Depois de caminhar por sabe-se lá quanto tempo, chegamos a lugares que pessoas normais nem conseguiriam encontrar e, finalmente, por uma fração de segundo, senti algo estranho. Ficou claro que eu havia entrado por algum tipo de barreira. Eu vejo. Ao me virar, não consigo ver Alicia, Yuan ou Lunia em lugar nenhum. É um truque comum, mas era um truque ilusório que deixava as pessoas atordoadas e confusas ao entrarem, e era semelhante à formação dos 8 portões que vivenciamos no festival. Acho que era natural que houvesse um feitiço de dissuasão como este para uma terra secreta protegida por um sábio druida. Até mesmo bestas demoníacas provavelmente ficariam atordoadas e seriam devolvidas a outros lugares. Entretanto, essa provavelmente era uma aplicação diferente da mesma formação. Como prova disso, meus companheiros de grupo não estavam à vista. Se o plano deles era simplesmente nos atordoar e nos fazer fugir da aldeia deles, não havia motivo para atrapalhar em nossa visão. Este era um tipo de teste, uma que testava se aqueles acompanhados por um druida tinham o direito de entrar nas terras secretas ou não. Acredito que essas coisas geralmente testam o medo, o trauma ou a convicção de alguém. Como eu já havia passado por várias experiências semelhantes na última iteração, preparei-me e olhei ao redor. Não confiei nos meus 5 sentidos. A única coisa em que eu podia confiar era no meu 6º sentido. O instinto era a única coisa em que eu podia confiar. Venha. Eu ficarei bem com qualquer coisa, sejam ilusões, monstros ou... Irmão, puta merda. Senti arrepios imediatamente subindo pela minha pele. Notas de rodapé. Uma transmogrificação, comumente chamada de transmog, tmog, shmog ou simplesmente mog, fornece a capacidade de substituir a aparência de sua armadura e armas com as de outros itens ou de ocultar certas peças de armadura. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.